E pelo fato na adolescência, você sempre lê sobre crimes e tudo mais, como que foi a primeira cena de crime que você visitou? Qual que foi o impacto, assim, somente da teoria dos livros, da ficção para a realidade? Então, como eu lia livros, nos livros você já tem fotos, né? Na academia de polícia, e aqui fica um convite para quem mora em São Paulo, lá na USP, na academia de polícia, existe o Museu da Polícia. E no Museu da Polícia, você pode visitar gratuitamente, tem os horários lá para você visitar. E no Museu da Polícia, a polícia tem locais de crimes que foram adaptados com bonecos. Então eu, quando estava na academia, eu ia direto lá no Museu da Polícia. Para você ter uma noção, nós fizemos alguns casos no meu YouTube na Cena do Crime, que é casos antigos. Por exemplo, o crime da mala, que é um crime onde um italiano cortou a mulher que estava grávida e ia mandar o corpo dela para a Europa. Isso aconteceu em 1900 e nada. E eu sabia que lá na academia de polícia eu tinha os desenhos do crime da mala. Os desenhos não, os bonecos. Então eu fui lá com a minha equipe, a gente fotografou para no nosso YouTube na Cena do Crime a gente conseguir colocar a pessoa na cena do crime. Então eu já tinha afeição a isso e eu assistia muitos filmes. Tá? Então quando eu atendi o primeiro homicídio realmente, que é o crime mais pesado, aonde uma pessoa morreu, e eu me recordo que na academia de polícia, um delegado aposentado que dava aula, ele disse para a turma, né? Não foi para mim, para a turma, ele falava assim: quando vocês entrarem na cena de um crime de morte, tire todo mundo do lugar e procure ouvir o que o morto quer lhe dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você entra na cena de um homicídio, a impressão que você tem é que o morto quer falar para você quem matou. É uma coisa impressionante. Outro detalhe: a cena de crime ela é reveladora. Por quê? Porque aqui deixou marcas. Por exemplo, eu já pus minha mão aqui. Aqui tem a minha digital. Eu coloquei a mão nesse papel. Eu fiz isso, ó. Aqui tem a minha digital, que é facilmente levantada. Eu estou aqui agora, no seu escritório. O meu celular, a herb, a antena do meu celular, aponta que eu estou nessa região. Câmeras que me pegaram até chegar aqui. Ou seja, é um rastro que você deixa no dia a dia. E o policial, o delegado experiente, ele vai no local com esse olho clínico, para que no local você consiga pegar detalhes que vão ser periciados e isso te revela quem é o autor do crime. Nós estamos vivendo nessa época um dos crimes mais interessantes, curiosos e dramáticos, que é, vocês devem estar sabendo, o caso do empresário Adalberto, que foi encontrado dentro de um buraco. Tá? O Brasil inteiro quer saber o que aconteceu com o Adalberto. É algo enigmático. Enigmático. O DHPP quebrando a cabeça para tentar esclarecer. Então você imagina que um homem, ele é encontrado dentro de um buraco. Ali é a cena do crime. Ali é a cena do crime. Você consegue ver de cima um capacete, as duas mãozinhas e o ombro. Eu mandei uma foto para vocês que eu consegui ontem. Eu não sei se vocês conseguem pôr. Conseguimos sim. É uma foto. Essa é a foto. Gente, essa foto pouca gente tem. Isso é a cena de um crime. Entenda que esse buraco ele tem 3 metros. Mas você vai perceber que ele entrou e num determinado momento os ombros dele segurou e ele não desceu. Eu pergunto para vocês, um olhar de leigo, qual a leitura que vocês fazem dessa cena de crime? Imagina o primeiro policial que chegou e ele ficou olhando para essa cena e essa cena tem que revelar indícios do que pode ter acontecido com esse homem. A impressão que me passa, às vezes, é que ele foi jogado aí vivo ainda, né? Para as mãos estarem para cima. Não sei.
É. Também vejo que pode ser isso, mas não tenho muita ideia do que seja. O que você vê que essa cena do crime quer contar, né? Então vamos lá. A primeira coisa interessante. Ele desapareceu no dia 30, numa sexta-feira. E ele foi encontrado dia 3, numa terça-feira. Ou seja, ele estava morto aqui 4 dias. Uhum. Ok? Sim. A primeira pergunta, ele morreu aí dentro ou ele foi jogado morto? Ou ele vinha andando por aqui e ele caiu? E aí, eu tenho uma outra foto que não dá para mostrar, aqui, olha que interessante essa foto. A gente consegue ampliar? Vamos lá. Olha que interessante essa foto. Este local verdinho que aponta era o local do evento que ele participava. Uhum. Tá? Ele para o carro dele aqui e ele faz esse caminho a pé até chegar no evento. Quando ele entra no evento, existem imagens dele entrando, mas ele fez esse caminho. Uhum. A polícia acredita, e eu também acredito, que quando termina o evento, ele não quis fazer esse caminho de volta porque já era 9 horas da noite. Ele chegou lá cedo, na hora do almoço. Ele tenta fazer esse percurso em vermelho, onde ele cortaria todo esse caminho. Essa é a principal teoria. E no meio desse caminho, ele é encontrado dentro do buraco. Uhum. E o local do corpo é onde está o buraco ou não? O local do corpo é ali. Uhum. Mas, em tese, ele faria esse percurso. Sim. Mas ele foi parar lá. Mas ele foi para lá, ele não saiu pela trajetória verde, por quê? Porque não tem imagens dele saindo por onde ele entrou. Entendi. A câmera não filmou ele entrando e não filmou ele saindo. Na cena do crime, eu consegui essas imagens que eu mostro ele entrando. Entrando para participar de um evento, era meio-dia. Olha que interessante. Nesse evento, nós conseguimos um depoimento da esposa dele, que diz que foi olhar os aplicativos de banco. Não sumiu o dinheiro. Só que, nesse período que ele ficou lá num show de um tal de Matuê, aonde o Rafael, o amigo dele, alega que eles beberam cerveja e fumaram maconha, a esposa, esse dado é importante, a esposa consignou 5 gastos de R$35. Uhum. Nesse período. E o último gasto foi às 20h30. Ou seja, ele estava vivo às 20h30. Uhum. E ela mesmo disse, ele deve ter consumido umas 10 cervejas. Ou seja, a esposa já sabe que ele bebe cerveja. O amigo disse que ele bebe cerveja. O amigo disse que ele comprou maconha lá e fumou. Só que agora tem um laudo preliminar do IML dizendo que ele não ingeriu bebida alcoólica. Uhum. Entendi. Mas a minha experiência diz que se ele ficou 4 dias dentro daquele buraco, a metabolização do álcool pode ter feito com que o álcool foi embora e não constatou o álcool. Aí ele precisaria ter caído vivo e ficado lá, né? Não, e se o corpo tivesse sido encontrado rápido, você não tem esse tipo de problema. Uhum. Então, você veja que o próprio laudo já não está ajudando. Você tem que fazer uma ilação. Só que 8h30 eu garanto que ele estava vivo. É garantido. Uhum. Só que então é o seguinte, olha que interessante que eu vou falar para vocês agora. Às 21h12, porque foi o seguinte, às 7 horas e pouco, ele manda um WhatsApp para a esposa dizendo, bem, daqui a pouco eu estou em casa para a gente jantar. Só que a esposa não viu imediatamente a mensagem. Não viu. Uhum. Ela viu a mensagem a 21h12. 21h12 ela responde, não entra no celular dele a mensagem. Então já estava sem sinal, o celular estava desligado. Aí, ou acabou a bateria, ou ele desligou por algum motivo, ou quem teria matado desligou o celular. Uhum. Mas, das 8h30 ele fez o gasto. Das 22h12, ele já não tinha mais sinal. Então, me leva a crer, uma vertente muito plausível, que nesses
42 minutos aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque nesse momento, às 21 horas, o amigo dele, o Rafael Aliste, se despediu dele e foi embora para casa dele. Uhum. Então o amigo foi embora. Só que o amigo estava de moto, ele estava de carro. Uhum. E aí? E se despediu no local do No local. show. Uhum. O amigo diz, me despedi dele e fui embora. Agora, eu queria voltar à foto do encontro do cadáver, para trazer informações para vocês. Uhum. Vamos lá. Aqui. Aqui essa foto já é mais aproximada. Primeiro, quando o corpo foi arrancado, para surpresa da doutora Ivalda, diretora do DHPP, ele estava sem as calças, mas estava de cueca. Outra informação importante, ele entrou com botas e ele estava sem botas. Ele usava meia e estava sem meia. Essa jaqueta que ele usava é uma jaqueta de couro de motociclista cara. Uhum. Vale R$3.000, disse a esposa. Nos bolsos da jaqueta tinha o celular desligado. Não se sabe ainda se com bateria ou não. Uhum. R$300 em dinheiro. Carteira, documentos pessoais e cartões. Anel de casamento tá ali. Ele é casado há 8 anos. Ou seja, não buscaram nenhum ganho financeiro com essa morte. Né? Zero. Uhum. Zero. Sumiu o quê? Sumiu a calça, sumiu um par de meias e sumiu também um par de botas. Só que sumiu outra coisa. Na cena do crime, eu coloco um vídeo onde ele tinha feito, por volta de 13 horas, um vídeo usando esse capacete, uma GoPro, onde ele faz um vídeo e manda para os amigos. Eu arrumei esse vídeo. Uhum. Só que a GoPro não está aqui. Sendo que todo o resto tá, né? Então, Todo o resto está. que a câmera é uma prova de algum vídeo que pode ter lá dentro no cartão de memória, né? Que algo aconteceu. Só que tem um detalhe. Agora eu quero trazer uma experiência como delegado que ninguém tem na vida, só quem trabalha. Gente, quando uma pessoa é encontrada morta, a pessoa morreu em algum lugar, sempre vai ter alguém que viu, antes que a polícia. Acredite se quiser. Tem gente que rouba o morto. Uhum. É muito comum. Uhum. A pessoa viu o morto, está morto, ele enfia a mão na calça para arrumar dinheiro, rouba celular, rouba anel. Eu atendi caso de eu ser chamado para o local de uma pessoa morta na rua. E ele estava sem os pertences. Qual que é a minha conclusão? É latrocínio. E não necessariamente E porque não é outra era. pessoa. E não era. E não era. Ele foi roubado. Ele foi vítima de homicídio. Só que o roubo me fez induzir, num primeiro momento, em latrocínio. Então, a vítima, ela pode ser roubada. Eu entendo que a falta dessa câmera pode ser que alguém que passou por lá, viu essa cena, pegou essa câmera e levou embora. Pode ser. Uhum. Mas a falta da calça, a falta da meia e a falta das botas realmente é um mistério. É, que aí realmente não daria pra alguém pegar com ele ali dentro, né? Agora, daria mais eu a vou câmera. trazer mais mistério para vocês. Se você puder voltar, a foto daquele diagrama que eu trouxe com o local do carro. O local onde está o carro, a polícia foi localizar. Uhum. Esse local aqui, gente, ele não quis parar o carro no estacionamento do evento que era caro. Ele parou ali num estacionamento proibido. Ele quis economizar. Uhum. E a polícia localiza o carro, chama a perícia e localiza no carro 4 manchas de sangue. Então ele pode ter passado pelo carro, né? Depois. Então, a perícia ainda não disse se o sangue estava seco, se o sangue não estava seco, se você consegue precisar aquele sangue quando foi colocado. Olha que mistério. Tem 4 manchas muito aparentes no carro. Uhum. Ou seja, a polícia chega à seguinte conclusão, que ele tentou fazer esse caminho e ele pode ter sido impedido a fazer esse caminho por um segurança ou por outra pessoa,
E ele, exaltado, pode ter tido uma confusão entre eles. E essa pessoa ter desfalecido, viva ou morta, e ser jogado lá. Mas tem gente que acredita que ele poderia estar andando lá e caiu sozinho. Mas por que ele estava sem calça? Isso que eu ia questionar, né? Então, no episódio que eu contei na cena do crime, algumas pessoas colocaram: Lordello, será que ele não foi para lá transar com uma garota e aconteceu alguma coisa, ele caiu lá? Então são suposições. É o chamado achismo ou opinismo do povo. Mas as provas, basicamente, são essas. E o DHPP está quebrando a cabeça. E é óbvio, a esposa quer saber o que aconteceu com meu marido. 8 anos de casado. Sim. Um cara dono de 3 óticas, um cara que tirou a sexta-feira para se divertir no que ele mais gosta, que é moto e carro. Então é o caso da moda, no sentido das pessoas estarem muito interessadas no tocante ao que aconteceu com o Adalberto, de 36 anos. E o que você enxerga que você ia ter de exposição dessa história? Olha, você sabe que na cena do crime eu não dou minha opinião. Aqui eu vou até te dar, né? No meu YouTube eu não dou. Eu deixo para os meus internautas darem. Entenda uma coisa. A gente começa a ver as provas e eu sempre fico muito preocupado com situações que possam acontecer e que te desviam a atenção. Como eu te falei, a subtração de peças do local do crime. Mexeram no local do crime. Pode acontecer N coisas. N coisas. E só que a gente se direciona... Já coloca como uma verdade, uma né? verdade. Uma suposição que virou uma verdade. Gente, eu vou te falar outra coisa. Eu cobri e estou cobrindo o caso inteiro da morte da Vitória, lá de Cajamar. Pra você ter uma noção, na cena do crime, eu já fiz 8 vídeos com as provas. Só que é o seguinte, foi lançada na mídia informação errada e que leva as pessoas a concluírem totalmente fora da linha. Vou te dar um exemplo. Foi colocado em alguns canais de TV que depois do sumiço da Vitória, que o celular dela foi ligado em Campinas. Você leva em conta uma premissa errada, já vai para outro caminho. Todo mundo desviou a atenção. Não, se foi o celular ligado lá em Campinas, o assassino passou em Campinas. Eu fui checar, isso é mentira. Então muita informação surge e aí o telespectador, o internauta, ele vai por um campo e aquilo é fraude. Aquilo não condiz com a verdade. Eu vou te dar um exemplo, caso Vitória. Eu tive acesso a fotos, como eu tive acesso a essa foto que eu mostrei para vocês. Acho que é bacana essa ideia para dar um pouco mais de contexto desse caso para quem está acompanhando e não conhece ainda. Bom, o caso Vitória todo mundo conhece, hein? Caso Vitória de Cajamar foi aquela menina que em 28 de fevereiro ela está voltando do shopping de Cajamar, trabalhadeira, 17 anos. Ela estava com receio e medo, é óbvio, sozinha, 17 anos, voltando para casa a pé. Ela mandou lá uns áudios, umas mensagens para uma amiga, e ela desce do ônibus e desaparece. Desaparecida. Foi encontrada depois de 6 para 7 dias, morta dentro de um mato. E a polícia começa a investigar. E chega no tal de Michael. O Michael fez uma confissão na delegacia. Só que em seguida, nós mandamos uma confissão, só para vocês relembrarem, se vocês quiserem colocar. Pode colocar. Para vocês relembrarem um pouco sobre quem é o Michael. Quem é esse rapaz, olha lá. Vou aumentar o volume. É só foto, eu acho que é vídeo. Né? É vídeo. Sigamos chamando com sua esposa, Vitória, passou a tentar chantagear ela, é isso? Então, o que está pedindo? Eu não tinha nada, né? Ela falava que ia falar com a esposa. Ela só que ameaçava? E ela insistiu nessa conversa muito tempo? Quanto tempo? Por volta de 10 horas. Agora ele nega o crime. Menos de 24 horas. Falaram que ia deixar seu tempo protegido. Então, a PDT teve
Aí pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar que minha mãe filmou a cena do crime, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda, e se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que fui eu. Aí eles me mataram, foi pegar a minha família. Depois que a gente saiu, a gente veio, você não tinha interesse em falar com a polícia, se vocês puxarem pela câmera que tem ali fora. Chegou, eles foram lá me chamaram, eu falei que não ia falar com eles. Aí o Cristão falou assim: já que você não vai conversar comigo, então você vai ficar no banheiro. Não, tá ótimo. Veja bem, ó. Você viu ele confessando. Sim. E agora, no dia seguinte, ele negando. E o pro público? Ele é inocente ou é culpado? É bem estranho mesmo, né? O advogado já pediu anulação da confissão. Entendi. E digo mais para vocês. Eu trouxe aqui a confissão do Michael. Aqui, ó. Delegacia. Tudo que ele falou pro delegado, na presença de uma advogada, tá aqui. E depois ele simplesmente fala que não, né? Então... Horas depois ele nega. Só que tem um detalhe. Eu fui ler essas 7 páginas direitinho. E aí eu encontrei que 90% é mentira. Que ele mesmo relatou. E mentira! Por exemplo, ele alega que deu 3 facadas nela dentro do carro dele. Gente, você sabe que são 3 facadas na região jugular e coração? O quanto de sangue teria que ter o carro? Só que ela recebeu 4 facadas, não 3. Você vai olhar no carro dele e não tem sangue. Encontraram um pouquinho lá de material genético. Onde está o sangue? Ele alega que enterrou ela no mato. Ela não foi enterrada, ela foi colocada em cima do terreno. O delegado perguntou: você cortou o cabelo dela? Porque ela estava sem cabelo. Não, eu não cortei. Eu te pergunto, e aí? Aí não faz sentido que ele tenha feito se ele relatou isso e não foi nada, né? Ele confessa, mas entenda uma coisa. No direito tem uma frase muito curiosa. O testemunho de uma pessoa é a prostituta das provas. Vale muito pouco. Eu gosto de confissão quando o réu me apresenta provas. Falar por falar, não sei se vocês se lembram, no desaparecimento de Priscila Belfort, que está desaparecida até hoje, 25 anos, irmã do lutador Vitor Belfort. Depois de 3 anos do caso, aparece uma moça, se apresenta no Ministério Público e fala: eu estava presente na morte de Vitor Belfort, da irmã do Belfort, Priscila Belfort. E quem matou foi o traficante tal, traficante tal, traficante tal, 4 traficantes. Uma mulher se apresenta ao Ministério Público. O Ministério Público ouve essa mulher, pede a prisão dos 4 traficantes, eles são presos. E prende a mulher. Aí chamou o delegado, falou: delegado, vai achar o corpo agora da Priscila. Vocês não vão acreditar. Ela levou no local, falou: foi aqui. Delegado com retroescavadeira, com bombeiro, escava, não achou nada. Ah, não é aqui, é ali. Vai lá de novo a polícia, escava, não achou nada. 3º buraco. Aí o delegado percebeu que não. Olha a dificuldade que é ser policial. Uma mulher se apresentou. Os 4 traficantes, mas não tinha mandado de prisão, foram soltos. Então, ele confessa. Mas ele não fala a verdade. Mas agora, eu vou trazer algo para vocês chocante. Tá? Na cena do crime, nós conseguimos uma pessoa que esteve lá na cena do crime. Esteve lá. E ele me contou o seguinte relato. Lordelo, tem uma estradinha de terra. Então alguém parou um carro e ela foi retirada desse carro, com vida ou sem vida, não se sabe. Desse ponto para o ponto onde o corpo foi encontrado, são 210 metros. 210 metros. A pergunta que eu faço para vocês: a Vitória pesa 60 quilos. É fácil transportar um corpo humano de 60 quilos por 210 metros? Não. Tem que ser um cara forte mesmo, né? Pra conseguir ainda... Acho que tem alguma dificuldade. Dificuldade. Mas é possível. Com esforço, sim, seria possível, vamos dizer. Bom, só que é o seguinte. Antes de você chegar no local do corpo, existe uma cerca de arame enfarpado.
E essa pessoa que esteve lá me disse que para ela conseguir passar, uma pessoa tem que abrir a cerca para ela poder entrar e passar para o outro lado. Então precisaria de mais uma pessoa pra ajudar, né? Porque tá com o corpo junto. Aí, mais à frente, ela é encontrada sem roupa. Ela é encontrada com 4 facadas, uma na jugular e 3 no coração. Ela é encontrada sem cabelo, cabelo raspado. Somente ela pelada e com o sutiã entrelaçado. Depois de alguns dias, uma pessoa foi lá olhar com mais acuidade e descobriu embaixo de uma pedra os cabelos dela. Tava lá. Tava lá os cabelos dela. Aí fica mais estranho ainda, né? Que tirou o cabelo, o que aconteceu nisso, né? Então, veja que o mesmo mistério do Adalberto de Interlagos nós temos no caso Vitória. Só que no caso Vitória, o Michael é suspeito, está preso preventivamente, está respondendo o processo preso. A defesa pede anulação do interrogatório, da confissão, e nós vamos ver o que vai acontecer, nós estamos acompanhando. Mas é um caso que você não tem como cravar. Qual que é a prova que coloca a pessoa na cena do crime? Qual é a prova? Não tem, né? Que você possa falar, essa prova é irrefutável. Então o caso Vitória é emblemático, o caso Adalberto é emblemático, que mostra toda a dificuldade. Então, outro detalhe, já vi algumas pessoas falarem em podcast, programas de televisão, que não existe crime insolúvel. Isso não é verdade. Isso é no mundo inteiro. Tem crime que é insolúvel. Sim, porque às vezes não vai ter ninguém que revele uma prova que mostre. Tem crime que é insolúvel, gente. Não é a polícia. Tem gente que fala uma frase de efeito. Não existe crime insolúvel, existe crime mal investigado. Não é assim. Porque o policial não é o super-herói que vai conseguir decifrar aquilo que O policial não é a mãe de Ná. Sim. O policial não tem uma bola de cristal. Gente, entenda uma coisa. É tão interessante ser policial, ser delegado. Você vai no local de crime e você não conhece a vítima. Você não sabe quem é. Você não sabe o histórico dele. Você não sabe nada. Tem um cara morto lá. E você começa do zero. Ouvindo as pessoas. Quem é essa pessoa? Às vezes a pessoa está sem documento. Você não sabe nem quem é a pessoa. E podendo ouvir outra pessoa que tá mentindo. E você vai levar como verdade mas uma você coisa entendeu? que não As pessoas assim. mentem. Sim. O testemunho é a prostituta das provas. Quando você tem testemunho, o juiz percebe que a pessoa é vacilante e absolve. O que não absolve, sabe o que é? É exame técnico, é DNA, é sêmen humano, é sangue no local, é uma impressão digital. Sim. Agora, o testemunho... Vou falar uma coisa para vocês. Eu fazia inquérito, que hoje não existe mais, acidente de trânsito, com vítima. Então, a polícia militar arrolou 3 testemunhas. Você ouve a primeira, ela conta o que ela viu. Você ouve a segunda, ela conta outra coisa. Você ouve a terceira, ela conta outra coisa. Aí você ouve o cara que bateu, ele mente. A vítima que se acidentou, às vezes ela aumenta para querer prejudicar o desafeto. E o delegado fica lá, ouvindo uma mentira. E você tem que chegar a uma verdade real dos fatos. Não é simples. Sim. É por isso... Volto a repetir, isso ninguém comenta, que no final das contas muita gente é absolvida. Eu vejo muitos casos que viraram emblemáticos, né? A pessoa foi denunciada, só que vocês não vão ver o resultado. Sim, é que o estouro da mídia é quando acontece. Sim. A polícia resolveu, tá bom. Aí lá na frente, o cara foi absolvido. Aí põe a culpa na justiça, mas você tem que ver prova. Tem testemunha que fala uma coisa na delegacia, chega no fórum e fala outra. E aí? Como é que fica o juiz, que não conhece ninguém, e tem que decidir? Sim. Então é muito complicado, e por isso que o crime, quando você não faz a coisa muito bem feita e amarrada, a chance hoje em dia de um cara ser absolvido é muito grande.
É muito grande. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.